Bom dia, bom dia. Começando o nosso café com Jesus. Um tempinho pra gente começar, né? Tomando um golinho de café. Como diz o meu copo, né? Hoje só preciso de um pouco de café e muito de Jesus. É assim que nós estamos vivendo a cada momento, Senhor, aqui na Tua presença no Café com Jesus. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós começamos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, o meu coração, a minha vida, tudo que eu tenho, Senhor. A minha família, a minha casa, tudo aquilo que o Senhor me deu para cuidar, para amar. Consagro tudo a Ti, meu Deus. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, nós estamos no índice analítico, né? Nós estamos a passos, né, da nossa fé, a cada dia caminhando, degustando um pouquinho do Catecismo da Igreja Católica. E como é importante você olhar para trás e você ver quantas graças a gente já absolveu na nossa vida. Com os ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica, unido à Palavra de Deus, unido à Igreja, unido ao Magistério, unido ao nosso coração. E nós estamos falando sobre catequese de adultos no índice analítico, né? Está falando sobre adultos, falamos sobre batismo de adulto, catecumenato de adulto, catequese de adultos. Então, a catequese de adulto, no parágrafo 5 e o parágrafo 2688. Vamos, parágrafo 5. Vamos pegar nosso catecismo, já deixei marcadinho aqui. Coloquei umas fitinhas aqui para adaptar meu catecismo, para ficar fácil, né, de encontrar. Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 5. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, dado em geral maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Sabe, irmãos, quando nós entendemos o que é caminhar com Jesus, você consegue ter outro olhar sobre a catequese, sobre os ensinamentos. Quando criança, quando você sai de uma catequese, as dificuldades assim de você se adaptar ao entendimento do coração unido a Cristo de uma forma assim, pelo seu querer, né? Então a criança, quando ela faz essa catequese, ela às vezes acontece dela ir porque o pai e a mãe conduziu, porque o padrinho, né, aquele que ficou responsável pela criança, para ela ser educada na fé. Então, como eu vi até dar um testemunho esses dias de uma irmã nossa aí, dizendo assim que quando chegava no sábado que fazia catequese, os filhos estavam cansados, porque todo dia levantavam de manhã para ir para a aula, né? Eles moravam na fazenda, e aí quando chegava no sábado eles queriam dormir, eles iam para a catequese meio emburradão, né? Mas mesmo assim, você acha que é proveitoso ou não? Querido irmão, a sementinha é plantada. A responsabilidade do pai lá com pais e padrinhos é encaminhar o seu filho na fé. É igual quando a sua educação em casa. Quando nós temos a educação em casa, nós encaminhamos também para a educação na fé. O pai, ensinar o Pai Nosso, a rezar o terço, né? Você encaminha, mas nós temos a liberdade que Deus nos dá de acolher ou não a presença de Deus. Então pode acontecer, de desviar o caminho, como o filho pródigo. Aquele filho tinha tudo, estava com seu pai e pegou outro caminho, mas o pai estava de braços abertos para acolhê-lo. Mas ele sabia que lá tinha um amor, lá tinha um alimento na mesa, não faltava.
assim, querido irmão, é o caminhar na catequese quando criança, e já o adulto já tem essa experiência, né, de estar vindo se alimentar, porque sabe que aqui na casa do Pai tem um alimento maravilhoso. É aqui que ele encontrou a sua fé, é aqui que ele encontrou a sua decisão de mudança de vida, e aí você está aqui se educando na fé. Então o adulto ele vem para se educar na fé, para entender a doutrina cristã, para entender Cristo, para caminhar com Cristo. Aí ele vem com sabor, né? Aquele alimento assim que você come querendo saborear a sua fé. Então a catequese é uma educação na fé. Aí depois ele compreende especialmente o ensino da doutrina cristã. O que é a doutrina cristã? É um caminhar com Cristo, é o querer de Cristo, é o agir de Cristo. E aí você está inserindo ao seu coração a doutrina cristã. Agora vamos pegar o parágrafo 2688. Deixa marcadinho aqui. 2688, finalizando, né, o nosso dia de hoje. A catequese das crianças, dos jovens e adultos procura fazer com que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo, a fim de produzir seu fruto numa vida nova. Então, a catequese traz para nós uma interiorização da palavra de Deus, com a tua vida pessoal, com a tua vida de oração, com o teu momento com Deus, e você se deixar ser conduzido. E aí, meu irmão, a gente tem um entendimento que a catequese, ela traz para nós essa unidade da palavra de Deus, como nós falamos ontem, né? Essa unidade perfeita diante de Deus, aonde que nós temos a graça de colocar o mover de Deus na nossa vida e saborear a sua fé, né? Então, assim, numa vida nova, a catequese é também um momento em que a piedade popular pode ser avaliada e educada. A memorização das orações fundamentais oferece um apoio indispensável à vida de oração. Aqui, as orações direcionadas pela igreja, o creio, o ato penitencial, a liturgia, né, que nós temos todos os dias, a Santa Missa. Durante a Santa Missa, aquelas que nos é oferecido ali, ela é meditada no nosso coração, ela é uma oração direcionada, certo? Nós vamos repetir, mas é uma oração, como eu costumo dizer. Um dia eu tive uma experiência assim, que eu falei, nossa, que importante, né? Quando você se depara diante de uma situação, de um exorcismo, por exemplo, né? Que ali você está falando diretamente ali com aquele mal, né? O Satanás, e quando ele se movimenta, aí você acha que você tem autoridade de estar ali expulsando o demônio, mas quando você reza ali naquele momento, uma oração da Ave Maria, por exemplo, um creio que é direcionado para a igreja, quem que fez aquela oração? Foi o santo, foi a igreja. Então eles já venceram o Satanás. Essa oração é fortalecida, é embasado na fé de 2025 anos com Cristo. Então a igreja de Cristo está proclamando esta oração como os salmos que nós temos na Bíblia, as orações direcionadas, mas é uma oração forte que já derrubou a existência de Satanás na vida de muitas pessoas, e Satanás não tem autoridade sobre essas orações, porque de quem que é essa oração? De Cristo Jesus. É Ele, a igreja dele é formada, vinculada nele, então é baseada nele, é por ele, nele e com ele. Então, querido irmão, a oração memorizada dentro da Igreja Católica oferece um apoio indispensável à vida de oração, mas importante grandemente fazer com que saboreie o sentido da mesma. Então, querido irmão, não é só para expulsar demônio, não, né? Mas é para expulsar o mal do nosso coração, para expulsar situações malignas que rondam a nossa vida. Então, quando você reza um Pai Nosso meditado, não da boca para fora, mas interiorizando o Pai Nosso. Quantas pessoas dizem, nossa, se eu não perdoar, não tem como rezar o Pai Nosso. É esse exemplo que eu estou querendo dizer. Querido irmão, pega a sua palavra lá em João 7, porque hoje o catecismo nos fala também dessa doutrina cristã que nos alimenta, que nos traz diante do catecismo, da catequese. É uma doutrina de Cristo. E onde que eu encontro a palavra doutrina de Cristo e o que ela simboliza para nós? Nós vamos finalizar com duas palavras viva em João 7, 15 a 17, e em 2 João do 1 ao 7 ao 9. Né? Vamos só ler
e vamos memorizar essa palavra. Por que nós católicos, apostólicos, romanos, vivemos sim uma doutrina cristã, a doutrina de Cristo. É unido a Cristo, é baseado em Cristo. Não é doutrina humana não. Se for humana, é do humano de Cristo com o seu divino. Tem muitas pessoas que falam, vocês têm doutrinas humanas. Querido irmão, querida irmã. Então Deus vamos lá, Deus é algo que se fez por nós, por se fazer, que Ele não se fez humano, o verbo não se fez carne, Ele não habitou no meio de nós. É lógico que é uma doutrina humana de Cristo, é uma doutrina para que a nossa humanidade vá até o céu com Ele. Então vamos lá, em João capítulo 7, do versículo 15 até o 17. Os judeus admiravam e diziam, este homem não fez estudos? De onde ele vem, pois este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Palavras da salvação. Segundo João, capítulo 1, versículo 7 até o 9. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Forte, né, irmãos? Palavras do Senhor. Segundo João, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 10. Que nós possamos entender que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem não proclama isso, que Jesus viveu a sua humanidade com a sua divindade, levando o nosso humano a abrir as portas do céu, vencendo o pecado original, trazendo para nós o amor vivido com Maria, sua mãe, com José, seu pai adotivo, mas é seu pai, uma família de Deus. Deus quis colocar diante de nós o seu Filho, o único amado, numa família, onde que toda a família é bendita diante dos olhos de Deus. Coloca a mão no teu coração e diante desta catequese de hoje, desse ensinamento maravilhoso, nós necessitamos sim, Senhor, da tua doutrina, todos os dias na nossa vida. Quando nós nos unimos a Ti, Senhor, a nossa vida tem sentido. E assim, eu peço por todos aqueles homens e mulheres que estão fazendo a catequese de adulto, não desanime, não pare. Você que não fez, que precisa fazer a crisma, a Eucaristia, ser batizado, viver o seu matrimônio. Sabe, irmãos, o que mais dói no coração é quando você vê alguém dizendo assim, isso é bobeira, eu vou na igreja tal, lá não precisa fazer isso, eu somente vou e caso, né? Não precisa casar em civil, não precisa ter filhos, qualquer igreja pode, né? Tem as suas... o seu mover diz que é na palavra, mas o entendimento da palavra, irmão, vem da onde? Vem baseado em quem? Em Lutero? Ou vem baseado em um, que estudou uma teologia? Onde está embasada a sua fé? Em Jesus Cristo, na igreja de Cristo? A igreja que ensina a verdade vindo de Cristo? A igreja que Ele deixou para que ninguém fique distorcendo as palavras? Por isso, querido irmão, a importância da igreja de Cristo. Por isso a importância da doutrina cristã. O que vem disso diz a palavra, tem enganadores. Tomemos cuidado com os enganadores. Tomemos cuidado com aqueles que dizem que são cristãos, que anunciam a verdade, mas não vem da descendência dos apóstolos. Não tem a raiz embasada nos apóstolos. E você pode olhar, toda a fé católica, ela é embasada na raiz católica, nos apóstolos. O que não vem dessa descendência, meu irmão, não é uma verdade pura e verdadeira.